Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos no meu canal de resumo de livros. Se inscrevem no canal, deixem o seu like, ativem o sininho e compartilhem esse vídeo para ajudar a crescer o canal. Vamos para o primeiro resumo, que é do livro Reintegração Cósmica. O livro Reintegração Cósmica, de Jean Vauelan, é uma obra que propõe uma profunda reflexão sobre a origem da humanidade, os desafios espirituais enfrentados ao longo do tempo e a iminente transformação que o planeta Terra está vivenciando. Através de uma narrativa que mescla espiritualidade, filosofia e cosmologia, Elan nos conduz por uma jornada de autoconhecimento e compreensão do universo. A obra inicia com a retomada do tema do exílio de Capela, conhecido como a doutrina dos anjos decaídos ou a rebelião de Lúcifer. Elan apresenta os motivos desse acontecimento e sua ligação com a formação da humanidade terrena. Segundo o autor, seres de Capela, após se rebelarem contra a ordem cósmica, foram exilados na Terra, dando início à nossa jornada evolutiva. Elan descreve como esses seres, inicialmente espiritualmente elevados, passaram por um processo de queda devido ao orgulho e ao desejo de autonomia. Esse processo resultou na formação da humanidade terrena, caracterizada por desafios espirituais e kármicos que se estendem até os dias atuais. Um dos pontos centrais da obra é a missão de Jesus na Terra. Elan interpreta a vinda de Jesus como uma oportunidade para a humanidade redimir-se de seus erros passados e reintegrar-se à ordem cósmica. O autor enfatiza que, assim como prometido, o Mestre retornará para guiar a humanidade na transição para uma nova era de harmonia e evolução espiritual. Elan destaca que a Terra está passando por uma transformação vibratória, com o objetivo de eliminar influências negativas e preparar o planeta para um novo ciclo de convivência cósmica. Esse processo, embora desafiador, é visto como uma oportunidade para a humanidade evoluir espiritualmente e restabelecer a conexão com seres de outros mundos. Reintegração Cósmica é uma obra que convida o leitor a refletir sobre sua origem, seus desafios espirituais e o papel que desempenha na grande tapeçaria cósmica. Através de uma narrativa envolvente e profunda, Jean Vauelan nos oferece uma perspectiva única sobre a história da humanidade e o caminho para a evolução espiritual. E agora vamos para o segundo resumo, que é do livro Jesus e o Enigma da Transfiguração. O livro Jesus e o Enigma da Transfiguração, de Jean Vauelan, propõe uma análise profunda e espiritual do episódio da Transfiguração de Jesus, narrado nos Evangelhos. A obra busca desvendar os significados ocultos desse acontecimento e suas implicações para a compreensão da missão de Jesus na Terra. A Transfiguração, descrita nos Evangelhos como um momento em que Jesus se transforma diante de 3 de seus discípulos, é apresentada por Elan como um evento de grande significado espiritual. O autor sugere que esse episódio não foi apenas uma manifestação de poder, mas uma revelação profunda da natureza divina de Jesus e de sua missão cósmica. Durante a Transfiguração, aparecem Elias e Moisés, figuras centrais do Antigo Testamento. Elan interpreta esse encontro como um diálogo entre o passado profético e a nova revelação trazida por Jesus. Elias representa os profetas, enquanto Moisés simboliza a lei. Juntos, eles reconhecem em Jesus o cumprimento das promessas divinas. Tiago, um dos discípulos presentes na Transfiguração, é o narrador da obra. Através de sua perspectiva, o leitor é conduzido a uma compreensão mais íntima dos eventos e dos sentimentos dos discípulos. Tiago expressa suas dúvidas, medos e a crescente percepção da missão divina de Jesus. Um dos aspectos centrais do livro é a análise da decisão de Jesus de seguir adiante com sua missão, apesar dos desafios e do sofrimento iminente. Elan sugere que a Transfiguração foi um momento de fortalecimento espiritual para Jesus, permitindo-lhe enfrentar com coragem o caminho que levaria à sua crucificação. A obra propõe que a Transfiguração tenha implicações além do contexto histórico imediato. Elan sugere que esse evento reflete verdades cósmicas e espirituais que transcendem o tempo e o espaço, oferecendo insights sobre a natureza divina, a missão de Jesus e o destino espiritual da humanidade.
Jesus e o Enigma da Transfiguração é uma obra que convida o leitor a refletir sobre os aspectos profundos e espirituais da vida e missão de Jesus. Através de uma narrativa envolvente e de uma análise teológica e espiritual, Jean-Val Elan oferece uma nova perspectiva sobre um dos episódios mais misteriosos do Novo Testamento. E agora vamos para o terceiro resumo, que é do livro Jesus e Nietzsche. O livro Jesus e Nietzsche, de Jean-Val Elan, propõe uma análise profunda e provocadora da figura de Jesus Cristo à luz da filosofia de Friedrich Nietzsche. Elan busca resgatar uma visão mais autêntica e desafiadora de Jesus, contrastando-a com a interpretação tradicional e com a crítica nietzschiana. Elan inicia reconhecendo a coragem de Nietzsche ao abordar a figura de Jesus sem os filtros da fé religiosa. Segundo o autor, Nietzsche foi um dos poucos pensadores a olhar para o homem Jesus e seu legado de maneira livre e honesta, sem se deixar influenciar por crenças simplistas que romantizam a história. Essa abordagem permite uma análise mais crua e realista da figura de Jesus e de seu impacto na humanidade. O livro propõe uma visão de Jesus como um revolucionário que desafiou as normas estabelecidas de sua época. Elan sugere que Jesus não era apenas um líder espiritual, mas também um agente de transformação social e política. Essa perspectiva busca resgatar a radicalidade de sua mensagem, muitas vezes suavizada ou distorcida ao longo dos séculos. Nietzsche, em suas obras, critica o cristianismo por promover uma moralidade que ele considera decadente e contrária à afirmação da vida. Ele vê o cristianismo como uma inversão dos valores que celebram a força, a vitalidade e a autonomia individual. Elan explora essas críticas, mas também aponta as limitações da visão de Nietzsche, sugerindo que ele pode ter interpretado mal certos aspectos da mensagem de Jesus. Elan conclui que a análise proposta oferece uma nova perspectiva sobre a figura de Jesus, desafiando interpretações tradicionais e convidando o leitor a refletir sobre o impacto real de sua mensagem na sociedade atual. O livro propõe um olhar mais crítico e questionador sobre as narrativas estabelecidas, estimulando uma compreensão mais profunda e autêntica da história e de seus protagonistas. Em resumo, Jesus e Nietzsche é uma obra que convida à reflexão sobre a figura de Jesus Cristo e seu legado, oferecendo uma análise crítica e provocadora que busca resgatar a radicalidade de sua mensagem e confrontá-la com as críticas filosóficas de Nietzsche. E agora vamos para o quarto e último resumo, que é do livro A Rebelião dos Elétrons. A Rebelião dos Elétrons, Jean-Val Elan, é uma obra que propõe uma reflexão profunda sobre a natureza da criação, da consciência e da espiritualidade, utilizando conceitos da física quântica como metáforas para explorar temas existenciais. O livro sugere que os elétrons, partículas fundamentais da matéria, possuem uma característica única: a capacidade de armazenar informações desde o início do universo, logo após o Big Bang, até o presente momento. Essas informações estariam relacionadas às experiências e sofrimentos das diversas formas de vida que surgiram no cosmos, especialmente aquelas programadas para a sobrevivência dos mais fortes, como as espécies predadoras. Esse acúmulo de experiências negativas teria sujado a existência interior dos elétrons, levando-os a uma espécie de rebelião inconsciente contra as marcas de sofrimento que carregam. A narrativa propõe que o Criador, ao criar o universo, fragmentou seu poder mental, tornando-se parte da própria criação e sujeitando-se às suas leis e limitações. Essa visão difere das concepções tradicionais de um Deus onisciente e onipotente, sugerindo que o Criador está imerso no processo evolutivo do universo e não pode simplesmente intervir ou realizar milagres. Ele não pode evoluir plenamente enquanto as consciências que criou permanecerem estagnadas. O livro também aborda a ideia de que a evolução não é um processo linear ou pré-determinado, mas sim resultado das escolhas e ações das consciências individuais. A responsabilidade por nossas ações e decisões recai sobre nós mesmos, e não sobre uma entidade divina que controla o destino. Essa perspectiva enfatiza o livre-arbítrio e a importância da consciência na formação da realidade. Além disso, a obra explora como as emoções e intenções humanas podem influenciar o mundo quântico, afetando a realidade de maneiras sutis e complexas.
Essa interação entre mente e matéria sugere que somos co-criadores da nossa experiência de vida, e que a transformação interior é essencial para a evolução coletiva. A rebelião dos elétrons convida o leitor a refletir sobre a natureza da criação, da consciência e da espiritualidade, propondo uma visão alternativa e profunda sobre o papel do ser humano no universo e sua relação com o Criador. Através de uma abordagem que mistura ciência, filosofia e espiritualidade, o autor nos desafia a reconsiderar nossas crenças e a buscar uma compreensão mais ampla e integrada da realidade. E aí, gostaram? Escreva nos comentários qual livro você gostaria de ouvir um resumo. Por hoje é isso, pessoal. Até a próxima!